Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a centralização do poder, tá? Na Europa medieval. Vai marcar o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá bom? E eu preciso que vocês, antes de mais nada, vocês vão pegar o cadernão de vocês, no capítulo 2, tá? Página 19. E aproveita e se inscreve no meu canal, porque vocês vão precisar muito das aulas de história através do YouTube, tá bom? Vamos lá? Queridos, vocês sabem muito bem que o poder do rei na Idade Média é o quê? O poder do rei na Idade Média é forte ou é simbólico? Eu acredito que vocês lembrem que o poder do rei na Idade Média era simbólico. O rei, ele era muito fraco. O poder dele era totalmente inexpressivo. Por quê? Quem é a poderosa senhora feudal? Igreja Católica. A gente está falando na Idade Média. Vocês sabem que quem mandava em tudo na Idade Média era a Igreja Católica. O rei, o poder dele era mínimo, tá? E muitas vezes esse rei tinha que competir com os próprios senhores feudais. Porque o poder dele era totalmente simbólico. Existia a figura de um rei, mas ninguém obedecia, não é verdade? E isso vai acontecer por toda a Idade Média. Porém, no final da Idade Média, século XIV, ocorre a crise, importante, que vai marcar esse final da Idade Média, tá? A chamada crise do século XIV, que tem a peste negra como a sua principal catástrofe, né? Além disso, muitos conflitos vão acontecer, algumas cruzadas também. Então, é necessário que esse rei possa fortalecer o seu poder, que antes era o quê? Simbólico, tá bom? Como vai se dar isso? Vamos lá. Primeira coisa, o rei, ele sempre competia com os senhores feudais, porque os senhores feudais mandavam muito também, cada um na sua área, no seu território. E esse rei, ele queria centralizar o poder, mas não conseguia, tá? A burguesia é aquela classe social que está crescendo nesse período, Começa as grandes navegações, algumas viagens, e essa burguesia começa a viajar, justamente com o intuito de o quê? Ganhar dinheiro, A reabertura do comércio e tudo mais. Com isso, a burguesia ela vai se juntar a esse rei. Por quê, professora? Porque não era interessante para a burguesia ter essa divisória de reinos e esse poder separado, entendeu? Por quê? Porque esses reis, eles, em cada um dos seus feudos, existia uma troca de moeda, existia uma forma de comercialização, e para a burguesia era ruim. A burguesia precisava unificar isso para que pudesse investir no comércio, fazer empréstimos, cobrança de juros, Então, de uma região para outra, variava muito. Então, a burguesia, ela ficava o quê? Ela ficava bitolada, entendeu? Então, o que acontecia? A burguesia começa a favorecer o rei, E começa a lutar por essa centralização de poder. No período das cruzadas, a Igreja Católica, ela também força esse rei, tá? A centralizar o poder dele justamente para a criação dos exércitos, das cruzadas. Então, a igreja também quer que esse rei comece a centralizar mais o poder. É óbvio que a igreja não quer que o poder dela seja ilimitado, mas naquele momento ela precisava a formação de exércitos. E para isso o rei tinha que ter um poder centralizador, tá bom? O que acontecia? O que foi que favoreceu a centralização desse poder? Conflitos. Com a crise causada pela peste negra, tá? Muitos camponeses, servos, entram em conflitos gigantescos com os senhores feudais por conta da falta de alimento, a crise, no processo de exploração servil. E esses servos, muitas vezes esses servos começam a invadir a casa dos senhores feudais, saquear as fazendas, os territórios, e o conflito começa a ser muito grande, tá? Então era preciso haver o quê? Uma ordem. Então esse rei precisa centralizar o poder dele. Para quê? Para criar essa ordem dentro do período medieval, tá bom? Outra situação.
a burguesia tinha o quê? Dinheiro, né? Então a burguesia ela começa a financiar armas para que esse rei criasse o seu exército. A burguesia ela começa a pagar para algumas pessoas chamadas de mercenárias, pessoas que recebem dinheiro, né, para praticar algo, né, faz algo em troca de dinheiro. E muitos mercenários começam a surgir também para a formação do exército real. E com isso, esse rei ele começa a criar esse poder, ele começa a centralizar o poder. E os senhores feudais eles já não tinham como viajar para outros lugares, eles não tinham dinheiro para comercializar essas armas. Então essa burguesia vai o quê? Se aproveitar nesse período, entendeu? E esse rei vai favorecer a burguesia. Vocês sabem muito bem que nesse período a Igreja Católica ela era contra a prática da usura, tá? Professora, o que é usura? Já trabalhamos isso, mas vamos lá, vamos lembrar. Cobrança de juros. Lembra que a Igreja Católica dizia que quem é o Senhor do tempo? É Deus. Então a igreja não aceita a cobrança de juros, né? Pelo tempo que é de Deus. E como é que os burgueses ganham dinheiro? Empréstimos, comércio, retirando dinheiros, impostos, né? Juros. Então a igreja, ela não aprova a prática da usura, né? E já o rei vai o quê? Vai aprovar, vai facilitar a vida dessa burguesia. E esse rei, ele começa a centralizar o seu poder, tá? Então, gente, o que tu precisa saber sobre esse período? A crise do século XIV vai facilitar que esse rei venha o quê? Centralizar o seu poder, porque ele precisa estabelecer uma ordem dentro do seu país, da sua nação. Ocorrem conflitos feudais, conflitos sociais, e esse rei precisa trazer a ordem, tá bom? Gente, não esqueçam de coisas importantes que eu vou pontuar para vocês. Existem principais formas de governo dentro de países e isso vai variar muito, tá? De nação para nação. Por exemplo, quando eu falo da Inglaterra, a Inglaterra ela passa por um período, né, importante que a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam. Já já eu volto. Tchau, queridos. Égua.